Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, sou Evelyn, mamãe de 4, 3 príncipes e uma princesa, que acabou de fazer 3 meses. Gente, vamos lá. Eu vim contar pra vocês o porquê eu sumi do canal, né? Acho que já tem um mês e pouquinho, mais ou menos, que eu postei o vídeo da rotina noturna que eu bebê e não voltei mais. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior eu até cheguei a gravar mais 2 vídeos, porém não publiquei e acho que tá perdido na galeria. Mas eu acabei não publicando, os meninos começaram a ficar gripados, aí mudava o tempo e as crianças começaram a ficar gripadas. E aí a Alice também ficou gripadinha, tem um vídeo falando, né, que ela tá gripadinha, tá cansadinha, ele veio na pediatra, ela melhorou, beleza? Mas aí, gente, no dia que eu tava gravando o vídeo, eu notei que ela tava bem cansadinha, e aí até parei de gravar, por isso que acho que por isso que eu não publiquei o vídeo, porque eu não terminei ele de gravar, foi isso. E aí, no outro dia, eu percebi, né, que ela tava ficando mais cansadinha, né, durante a noite. Isso de uma... e ela começou a ficar gripadinha de domingo pra segunda. E aí, na segunda e na terça, ela começou a ficar... A gripe, né? Eu vi que deu uma piorada. E aí, na quarta-feira cedo, eu liguei pro pediatra dela, pedi se ele poderia atender ela. E aí ele falou que podia, eu levei ela às 2 horas da tarde, e aí chegando lá, ele olhou ela e pediu pra mim direto pra emergência, e assim eu fiz. E aí chegando lá, a gente, né, a médica viu que ela tava bem cansadinha, e aí já começou a ficar mais cansada ainda, sabe? Em questão de muito pouco tempo, ela começou a ficar muito cansada, tossia bastante, soltava muito catarro, e aí os médicos descobriram que ela tava com bronquiolite. A princípio era bronquiolite e pneumonia junto, e aí a gente bateu um desespero total, total. Eu só chorava, pedia pra Deus, pelo amor de Deus, porque assim, gente, o meu filho mais velho, o Rian, ele com 2 meses, na mesma idade da Alice, ele também pegou bronquiolite, ele teve uma parada respiratória, mas graças a Deus foi dentro da UTI, então ele foi chegando no quarto, gente. Ele foi transferido daqui pra Campinas e chegando dentro do quarto, ele teve essa parada respiratória, então deu tempo de entubar, graças a Deus. E ele ficou 11 dias entubado, no total de 1 mês, 30 dias internado. Então, assim, eu passava aquele filme na minha cabeça. Então eu só chorava pedindo pra Deus pra não deixar aquilo acontecer de novo, né? Porque, gente, a pior coisa da vida da gente, a gente vê um filho da gente entubado, cheio de aparelho, nossa, é agoniante, olha. E aí eu só chorava, pedia pra Deus pra não deixar aquilo acontecer de novo. E ela ficava bem cansadinha, principalmente a hora que vinha colher exame de sangue, que vinham aspirar. Pra quem não sabe, gente, aspirar é uma mangueirinha bem fininha, eles enfiam lá no nariz, assim, da criança, e aí vai sugando o catarro, sabe? E a criança chora muito, começa a tossir, e a criança vai ficando toda roxa. Olha, é horrível, horrível, horrível. E aí o médico, né, falou que só pelo fato dela estar cansada já iria internar ela, dando a pneumonia ou não. A bronquiolite era certa que ela tava, mas a pneumonia ainda não. E aí ela fez raio-x, aí no raio-x deu muito catarro, então a médica falou, provavelmente é a pneumonia junto, vamos aguardar o exame de sangue. E aí saiu o exame de sangue, fez teste do Covid também, graças a Deus o Covid deu negativo. Fez o exame de sangue, aí deu negativo para pneumonia, não era pneumonia, era simplesmente o vírus essencial da bronquiolite, era o vírus ativo. Então, pode ter sido, né? Provavelmente foi as crianças. Ou a gente de sair assim na rua, mas assim, quem mais transmite são as crianças, que o pediatra explicou, né? Crianças até 6 anos são mais fáceis de transmitir e são as que mais sentem a bronquiolite. Em crianças maiores, em adulto ela não se manifesta, e em crianças maiores de 6 anos é como se fosse só uma gripe de narizinho escorrendo, nada mais. Mas em criança menor, principalmente menor de 2 anos, ela tende a dar esse quadro respiratório mais grave. E aí levaram ela pro quarto, né? Internaram ela, levaram ela pro quarto. Aí ela tinha que ficar isolada, não podia ficar com outras crianças. E, e aí teve uma hora que ela foi mamar e ela foi tossir ao mesmo tempo. Não sei o que aconteceu. E ela se engasgou, sabe? E aí o médico, a escuta dela piorou muito. Aí o médico achou que ela tinha bronco aspirado. Bronco aspirado é como se o leite tivesse ido pro pulmão. E aí é muito pior pra criança, né? E aí ele solicitou pra vir uma fisioterapeuta.
fazer físio no pulmãozinho dela pra ver. E aí os dois entraram, conversaram, né, e acharam melhor que ela fosse pra uma UTI. Porque ela tava bem cansadinha, a escuta dela tinha dado uma piorada. Então ele achou que ela tinha bronquiaspirado, repetiu o raio-x, mas aí graças a Deus não broncoaspirou, porque daí ia ser, né, quando a criança broncoaspira, piora o quadro dela. Mas graças a Deus ela não broncoaspirou. Mas mesmo assim, eles levaram ela pra UTI. Na UTI era mais cuidado, porque assim, no quarto são 2 enfermeiras para várias crianças, né? Então, se acontecer uma emergência, você tem que esperar aquela enfermeira vir, o médico não fica ali na pediatria. Então, se acontecer uma emergência, o médico tem que vir até a pediatria. Na UTI, não. Na UTI cada criança tem uma enfermeira para cuidar de você e tem o pediatra lá 24 horas. Então, tipo, tudo que acontecer, o pediatra tá ali. E aí bateu o desespero, né, gente? Porque daí eu lembrei do Rian, porque foi a mesma coisa com o Rian. Ele foi internaram ele, e aí os médicos foram melhor ele pra UTI, e chegando na UTI aconteceu até tudo isso. Mas aí o tempo todo eu orando, pedindo a Deus pra não deixar nada daquilo acontecer com ela. Eu só sabia chorar, a gente não conseguia falar, só chorava, chorava, chorava. E aí eles cortaram ela de mamar no seio. Ela não podia mamar no seio, porque corria o risco dela mamar e tossir novamente, e se engasgar e broncoaspirar. Então, pra não piorar o quadro dela, eles resolveram passar a sonda nela, aí passou pelo nariz. Gente, a coisa mais horrível do mundo, meu Deus, enfiando aquela coisa no narizinho da criança. No caso, a sonda dela já ia direto pro intestino, pra não ir pro pulmão, pra ela não acontecer de na hora das crises de tosse, o leite subir do pulmão, não, gente, do estômago. Na hora que ela tossir, não subir aquele leite, né, como um refluxo, e ela broncoaspirar. Então a sonda já tava direto no intestino dela. Gente, é horrível. E aí eu falei que eu não queria que desse fórmula, eu tirava o leite. Então a cada 2 horas eu ia lá, não podia usar bombinha na UTI, não pode. Você tem que usar touca, luva, máscara, jaleco. Não pode de jeito nenhum usar bombinha pra tirar leite, então eu tive que ficar apertando, apertando, meu seio machucou bastante. Então eu já ficar apertando e tirar 70 ml a cada 2 horas para passar pela sonda. Podia pegar ela, porém assim, tinha que cuidar muito, né? Porque fica cheio de aparelhozinho, fica com aquele aparelho assim, o eletro, fica aparelho no pé para saber a saturação, aí tinha a sonda, tinha o soro para ela não desidratar. Então, assim, era bem ruinzinho pegar ela, né? Mas eu pegava. Eu não dormia, gente. Não dormia. Eu morria de medo de dormir e ela passar mal e eu não ver, sabe? É agoniante demais. E aí, gente, ela ficou com a sondinha uns 3 dias. E aí ela começou a melhorar, né? Graças a Deus. Ainda quando aspirava tinha muito catarro, muita secreção verde, mas ela não tava ficando tão cansadinha. Então eles liberaram eu colocar ela no seio pra mamar pra ver como ela ia reagir. E aí quando eu coloquei ela no peito, ela começou a mamar e ela assim, ela ficava muito desesperada pra mamar. Ela é até hoje, né, desesperada pra mamar. E aí ela mamando, mamando, mamando. E ela foi tossir de novo. E aí ela começou a ficar roxa, ela perdeu o ar. E eu comecei a gritar, gritar, gritar. E aí veio a enfermeira, veio a pediatra. A pediatra virou ela. Eu já tinha virado ela, né? E tava batendo nas costinhas dela. Só que aí a pediatra veio, virou, pegou ela da minha mão, virou ela e apertou o estômago dela. A hora que apertou, ela jogou uma bola de catarro com bastante leite. E aí ela voltou, começou a respirar e ficava, sabe, bem cansada. Aí a médica pediu pra mim não dar de novo o peito pra ela, pediu pra deixar ela descansar. E assim, quanto mais evitasse o cansaço dela, melhor era. Então, ela voltou pra sonda, né? Eles não chegaram a tirar, eles só, né, deixaram eu dar o peito, mas com uma sonda, ela tava com a sondinha ainda. E aí eu voltei e continuei tirando o soro, o leite, e eles passando pela sonda. E aí, graças a Deus, não, aí depois disso, ela acordou com febre. E aí, de novo, aquele medo dela ter broncoaspirado. E repetiu de novo o exame de raio-x. E aí não tinha broncoaspirado. Mas foi um episódio só de febre. Ela não teve mais, só foi esse mesmo. Não teve mais, graças a Deus. A médica falou que isso era um sinal muito positivo pra ela. Era ela não ter febre. E aí a gente repetiu o exame de sangue, deu alteração.
o que significava que tinha alguma infecção ativa, só que eles precisavam saber se era só a bronquiolite ou se ela tinha contraído outro tipo de vírus na UTI. Porque, assim, a imunidade dela estava baixa. Então, a médica falou, por mais que lavam a mão, usam touca, luva, essas coisas, podia ter o risco dela ter pegado outro vírus dentro da UTI, principalmente a pneumonia bacteriana. E aí ela refez todos os exames de sangue, mas graças a Deus a alteração que dava era somente da bronquiolite, do vírus ativo, essencial que fala. E aí ela começou a melhorar, graças a Deus. Teve um dia que ela acordou toda agitada e ela queria mamar. E gente, ela passou a mãozinha assim, ó, foi muito rápido. A enfermeira não conseguiu tirar a mãozinha dela na hora que a enfermeira tava mexendo nela, né, porque eu não podia fazer nada nela. Até a fralda na UTI são as enfermeiras que trocam, não é a mãe, é a enfermeira. Então a enfermeira não conseguiu, ela passou a mãozinha, ela arrancou a sonda do nariz, gente. Foi muito rápido, ela arrancou a sonda e aí teve que passar de novo, gente, é muito desesperador. Nossa, é muito sofrimento pra eles, tadinha, meu Deus, eu não sei porque criança sofre tanto, meu Deus. E aí ela teve que botar a sonda e... Ai, gente, é muito triste, muito, 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 meu Deus, que eu nunca mais passo isso na minha vida, eu não desejo nenhuma mãezinha passar por isso. E aí, gente, ela ficou no total de 5 dias na UTI. E aí a gente foi pro quarto. Chegou no quarto, ela começou com diarreia. E aí ela tossia muito. E toda vez que ela tossia, gente, ela fazia muito cocô, água pura. E aí ela começou a ficar desidratada. Aí não teve alta. Aí no segundo dia de quarto, ela já tinha... Eles entraram com medicamento, né, soro. Ela ficou o tempo todo, uma noite todinha no soro, pra ela hidratar novamente. E aí eles, né, o médico pediu pra mim dar mamar pra ela, né, na frente dele, pra ele ver como ela tava reagindo, como ela tava respirando, se ela tava tendo muito episódio de tosse na hora da pega, né. Mas aí, graças a Deus, gente, ela mamou direitinho, não tossiu, né, não teve outra crise de tosse na hora do peito, porque era assim, era com o cara pra mamar, vinha aquela tosse e ela tossia sem parar. Tanto é que a gente vindo embora pra casa, do hospital pra casa, ela foi mamar e ela se engasgou e meu marido jogou o carro na calçada e começamos a bater as costinhas dela, ela voltou, graças a Deus, né? Ela joga aquele catarro e passa. Mas até soltar aquele catarro, ela fica desesperada, então ela começa a se bater porque não vem o ar, né? E bebê não sabe respirar pela boca, eles só sabem respirar pelo nariz. Então, mas foi por isso que dá esse desespero neles. Mas daí, então a gente voltou pra casa, a gente ainda tá em cuidados, né, com ela. Já tem aqui uns 25 dias mais ou menos que, né, que ela ficou internada, mas ela ainda não pode receber visita, né, assim, o mínimo possível de visita, né, a gente tá pedindo pra ninguém vir visitar. Na UTI mesmo, só liberaram o meu esposo ver ela, ninguém mais ia. E na hora que ele ia, era meia hora só de visita. Nessa meia hora eu aproveitava pra almoçar e pra tomar banho, pra não deixar ela sozinha, porque eu morria de medo de deixar ela sozinha, ia acontecer alguma coisa, então eu evitava deixar ela sozinha. Eu evitava não dormir, gente. Meu marido levava coca e eu tomava coca o tempo todo. Teve até um dia que eu apaguei. A médica falou, ó, mãe, ela tomou remédio agora ela vai dormir, então tenta descansar. Gente, eu lembro que eu apaguei. Foi 3 horas que eu dormi, gente, eu apaguei total. Eu acordei com o meu esposo chegando lá, e aí ele falou, Camila, tô aqui, né, que ele me chama de Camila. Aí, pra quem não sabe, meu nome é Evelyn Camila Carvalho. Então tem gente que me chama de Evelyn, tem gente que me chama de Camila. Aí meu esposo me chama de Camila. E aí ele falou, Camila, eu cheguei. Aí foi a hora que me deu um susto na hora que ele falou, que eu despertei. Mas, gente, eu dormia muito pouco, era uns cochilinhos. E vocês podem perceber que eu tô cheia de olheira, muito cansada. E aí tinha os meninos em casa, tava sentindo falta dela. O Brian mesmo não queria comer, o Enzo também não queria comer. O Rian já é mais velho, entende mais. Mas assim, né, o Brian, que é mais apegado a ela, ele não queria comer, ele ficava chorando, querendo ela, pedindo pra mim voltar pra casa. Só que assim, não tinha como eu vir em casa porque eu tirava o leite pra ela. Poderia sim dar fórmula, eu vim em casa e eles dar fórmula? Poderia, mas assim, o leite materno, a pediatra explicou que o leite materno, ele tem muita vitamina, ele ajuda muito a criança, principalmente a combater bactérias, infecções, essas coisas, então o leite ajuda muito. Então eu optei por não vir em casa, esses 8 dias eu fiquei
só lá no hospital e eu tirava o tempo todo, mesmo que meu seio machucou, virou ferida e tudo, eu não aguentava por sutiã, o sutiã relava e doía demais, demais, mas eu optei por não vir em casa por isso, pra ajudar ela, né? Porque a bronquiolite, gente, ela não tem remédio pra ela. Não existe o remédio pra bronquiolite. Não é um vírus que a criança vai lá e toma um antibiótico e passou. Não, a bronquiolite não tem remédio. É o corpo da criança reagir. Os médicos não têm que fazer, os médicos, que a única assistência que pode dar é o oxigênio. Então, assim, a criança, tinha outra criancinha lá internada, essa criança até precisou ficar entubada, eu entrei em desespero, né, porque a criancinha tinha 6 meses, então ele era maiorzinho que a Alice. Mas assim, o médico falou que o único suporte que pode dar para uma criança com bronquiolite é o oxigênio, não tem mais nada que possa fazer. É deixar a criança reagir, o organismo dela reagir por si só, né? Então, por isso eu optei por não vir em casa, né? Eu morria de saudade dos meninos, eu ficava falando com eles o tempo todo, eu ligava de vídeo, né? Eles mandavam foto, eu ficava mandando áudio, mas eu optei por não vir em casa por isso. Tem algumas restrições, né? Como eu falei, não ficar recebendo visita, né? Então a gente sair para lugar aberto, como shopping, igreja, essas coisas, eu não saía mesmo, então agora também continuo não saindo, né? Ela precisa de um descansozinho pro pulmão dela. Não continuo não saindo de casa com ela, como eu já fazia antes. As crianças chegam na escola, eu sempre tive o hábito deles chegar e ir direto pro banho, mas a pediatra ensinou a eles chegar da escola, tomar banho e a lavar o nariz, porque a lavagem nasal, ela ajuda a eliminar 70% dos vírus que eles trazem da escola. Então eles chegam em casa, já lavam o nariz e toma banho, né? Passa a roupinha na mão. E eu evito deixar eles, quando chega da escola, já direto assim, perto dela. A pequena aqui acordou. Olha como tá linda a minha pequena, mamãe. Pegou chupeta lá no hospital, gente. Pra acalmar ela, as enfermeiras fez uma chupeta de luva. Coloca gás dentro de um dedo, assim, da luva e dá pra criança chupar. Então acalmou ela. Em casa a gente já tinha tentado dar chupeta e ela não pegou. Mas aí como ela pegou lá... Não. Como ela pegou lá a luva, depois ela acabou pegando chupeta em casa. E é isso, gente. Então esse foi o motivo, né, de eu ter sumido aqui do canal, né, mas agora a gente vai voltar, minha pequena, vamos voltar aí com a rotina, tem bastante vídeo aí programado, bem legal, tá, vídeo de rotina, vídeo de faxina, vídeo de comprinhas, né, meu amor? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem é novo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Deixa seu like ajuda muito a gente. Quem puder, compartilhe pra me ajudar a gente, pra gente monetizar esse canal. Falta pouco pra gente monetizar, e se Deus quiser, logo vai ser monetizado. E logo, logo vai ter vídeo. A gente vai voltar com vídeo todos os dias. Vai ter vídeo de rotina, vai ter vídeo de faxina, de comprinhas. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.